Olá meus amigos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Estamos aqui com um tutorial hoje, pessoal, um pouco diferenciado. Eu vou estar trabalhando com vocês com o SolidWorks e também vou estar trabalhando com vocês com o CorelDRAW, ok? Lembrando a vocês que eu utilizo a versão do CorelDRAW, é a X6, se eu não me engano. Isso, é a X6. Tranquilo, deixa eu fechar aqui. Mas é irrelevante isso, pessoal. Qualquer uma das versões que vocês tiverem aí, vocês conseguem fazer o trabalho que eu vou executar. Não é nenhum trabalho muito complexo, mas é uma possibilidade a mais que eu vou estar apresentando para vocês, ok? Antes disso, pessoal, a gente vai ter que iniciar uma modelagem. Eu estou fazendo aqui uma peça relativamente simples, ok? Porém eu vou estar fazendo um modelo aqui como se ele fosse produzido injetado, ok? Como se ele tivesse sido injetado por uma injetora, um produto de plástico, por assim dizer, ok? E a gente vai estar desenhando este modelo aqui, ok, galera? A gente vai estar fazendo uma engenharia reversa, que é aquela engenharia onde você já tem o produto e você vai reproduzir ele novamente, ok? Normalmente, pessoal, nessas engenharias reversas, não é tão fácil assim quando você está vendo aqui, não é basicamente isso. Às vezes ele tem um produto e eles vão pegando as dimensões, vão medindo, vão vendo a possibilidade. Normalmente, assim, essa questão de engenharia reversa, pelo que eu sei, ela é muito utilizada em indústrias automobilísticas. Por exemplo, uma empresa lança um carro, por exemplo, a Fiat lança um Palio, por exemplo. A Volkswagen, né, vai, compra esse Palio e desmonta ele inteirinho para ver o que tem de diferenciado, o que eles podem melhorar. Normalmente isso dá-se o nome de engenharia reversa, ok? Então, estamos aqui com o SolidWorks 2014, é isso? Deixa eu ver aqui para ter certeza. Isso, SolidWorks 2014, pessoal. Eu ainda nem baixei o 15. Então tá tranquilo. Como vocês puderam ver aqui, ok? Um arquivo novo, nova peça. E nesse ambiente aqui, pessoal, a gente vai vir aqui em janela e vamos colocar aqui lado a lado na vertical, ok? Então aqui a gente vai ter o produto em si, que a gente vai estar executando a engenharia reversa, e aqui será o novo que a gente vai estar criando, ok? Eu só vou estender um pouco aqui acima. E aqui dá para fechar um pouquinho isso aqui, tranquilo. Então, normalmente eu pego essa linha aqui e trago ela aqui para cima, que aí você vai eliminando aqui as operações que estão abaixo, ok? A primeira coisa que a gente tem que ver nesse caso aqui, pessoal, acho que vocês já devem estar careca de saber em qual esboço que eu comecei a trabalhar aqui, ok? Nesse caso foi o plano superior. Então você vai vir aqui, plano superior, e abra um esboço, ok? Certo. Aí nós viremos aqui, editar o esboço. Como vocês podem ver aqui, tem dois retângulos aqui. Então nós faremos também aqui dois retângulos. Um, dois. Aqui nós temos uma cota de 5 milímetros. Aqui também a distância é 5 milímetros. Temos aqui nessa cota interna, no caso, 180 milímetros, ok? Eu vou trazer ela para dentro assim, ó, fica melhor a identificação. E essa interna aqui será 90 milímetros. Tranquilo? Então, nosso esboço aqui já está totalmente definido. Ele está todo preto, ok? Todas as referências deles aí estão presas, localizadas. Então, a gente vai fazer aqui, pessoal, a nossa primeira extrusão. Como vocês podem ver, eu utilizei apenas o interno aqui nessa primeira extrusão, ok? E aqui eu fiz ela com... deixa eu editar esse recurso aqui.
eu fiz ela, pessoal, aqui, ó, como vocês podem ver, com 10 milímetros de altura e uma inclinação de 2 graus, ok? Posteriormente eu vou estar falando qual é a importância dessa angulação aqui, tá certo, pessoal? Então, tranquilo. Aqui você vai vir em recursos, ressalto base extrudado, e você vai clicar nesse esboço aqui. Caso você não tenha ele selecionado, possivelmente ele pode ficar nessa condição aqui, ó. Então você vai vir aqui, contornos selecionados, ok? Clica aqui nessa janela e clica apenas no interno, pessoal, ok? Aqui tem uma coisa... Opa, o que houve? Se porventura você perdeu o esboço, galera, como aconteceu comigo, você aperta a tecla F, que ela volta até o início aqui pra você, até a sua frente. Deixa eu colocar dessa maneira aqui, numa vista frontal, que aqui eu vou inserir a inclinação. E eu desejo realmente, pessoal, que ela esteja assim, tá vendo? Ó? Nessa inclinação aqui, ó. A extrusão vai estar na direção para cima, ok? Partindo para o plano superior. E eu quero deixar uma inclinação aqui de 2 graus. Essa aqui, pessoal, é uma das inclinações mínimas aí para que a gente possa estar fazendo uma peça injetada, ok? Tranquilo. Partindo assim, pessoal, o nosso primeiro recurso aqui foi feito e viremos aqui para o segundo já, ok? Então aqui nós estaremos utilizando aqui aquela parte externa do esboço que a gente ainda não utilizou e uma extrusão aí de 10 milímetros com uma angulação de 2 graus. Dessa vez, pessoal, a inclinação é para fora, ok? Tranquilo. Então, ressalto base extrudado, você vai ter que ir até o esboço vai estar aqui dentro aqui, ó. Seleciona ele. Nesse caso, ele veio só a parte externa, tá vendo? Não sei se vocês conseguem notar, mas a gente vai ter que utilizar as duas partes. Deixa eu deletar isso aqui. Eu vou usar essa parte e essa parte aqui, certo, meus amigos? Feito isso, vou estar aqui invertendo a direção para que ele extrude ela para baixo. Vou estar aqui aplicando a inclinação, vai ser 2 graus. Deixa eu trazer aqui na vista frontal novamente. Como vocês podem ver, pessoal, se eu não inclinar para fora, você tá vendo que tá vendo a inclinação dele tá sendo ao contrário da parte de cima? Tá vendo? Essa inclinação, ela tá vindo meio que assim, ó. Ok? E essa já está vindo ao contrário. Então, ó, inclinação para fora, ok? E ok. Vamos aplicar um corte aqui, ver se é possível identificar essa inclinação, certo? Tá vendo? É uma inclinação bem suave, porém ela é muito útil, pessoal, porque esses produtos assim que eles são injetados, eles têm um molde que tem uma parte inferior e a parte superior. O que que acontece? Quando a peça for injetada, ela vai precisar ser sacada para cima, nessa direção aqui, saindo de baixo dessa base para cá. Então, ela não pode ter uma geometria que prenda ela no molde, ela tem que ter uma geometria que ajude a sacar essa peça, a retirar ela do molde, ok? Por isso a gente aplica essa inclinação aqui, ok? Nas paredes. Não pode ser, pessoal, uma parede a 90 graus. Isso salva alguns casos bem específicos, ok? Porém, existe todo um processo de elaboração da ferramenta, do material, que é uma coisa que não é a minha especialidade. Isso aqui que eu estou passando para vocês é apenas o básico do básico, ok? Porém, já é um conhecimento que agrega para vocês, ok, pessoal? Não é tão assim descartável isso que eu estou falando para vocês. Então, fizemos aqui a segunda parte, ok? Agora, viremos aqui na aplicação dos filetes, pessoal. Então, eu apliquei aqui 8 filetes, ok? Vou clicar nele aqui para saber o valor dele. Não mostra aqui, cara. Então eu vou editar este recurso para saber qual é o valor. É 3 milímetros, tranquilo. Então, filete aqui.
3 milímetros. Clica aqui para selecionar e você vem aqui para ficar uma coisa mais organizada. Selecione primeiro os de cima e depois você vem selecionando os de baixo, ou ao contrário, você seleciona primeiro os de baixo, depois você vem selecionando os de cima, apenas para você ter uma facilidade caso você precise editar esses filetes aí, para você não clicar um aqui, clicar outro lá. É uma dica apenas. Esse segundo filete aqui, nós aplicamos ele apenas numa região aqui, ok? Esse aqui, se eu não me engano, vai ser 2 milímetros, 1,5 milímetro, tranquilo. Então, mais um filete, 1,5 milímetro, certo? E aqui a gente seleciona ele já percorre com a maior facilidade aqui, porque os filetes daqui do canto, ele ajuda já a geometria a percorrer um caminho, ok? A fazer o looping, né, que a gente chama. Então, ok aqui. E aqui a gente vai descer, ok? Temos aqui o terceiro filete. Esse aqui deve ser de 1 milímetro? Não, 0,5. Tranquilo. É apenas uma região. Apliquei isso. Certo. Fillet 0,5. Ok. E mais um filete. Certo. Edita esse recurso 2 milímetros, a parte superior, ok? Fillet já está selecionado aqui porque eu editei esse daqui, pessoal, então ele já fica gravado na memória. Clica aqui na quina, na aresta e descemos mais uma extrusão aqui, ok? Temos aqui então, deixa eu colocar aqui numa vista superior. Tranquilo. Então, aqui eu vou clicar também na superior. Temos aqui um retângulo. Ok? Dá um ESC. Clica no centro aqui, pessoal, e na origem aqui coloca uma relação de verticalidade, ok? E você vem aqui agora inserindo aqui as cotas nele, ok? Temos aqui 50 e aqui 65. Bom, pessoal, eu sempre aconselhei a gente a trabalhar aqui com a aparência com a cena aqui um pouco mais escura, mas hoje eu vou aplicar ela um pouco mais clara aqui, que tá me dando um pouco de agonia esse escuro aqui. Vou colocar um branco simples, ok? Fica até melhor para vocês visualizarem as cotas também, ok? 50 milímetros por 65, tranquilo. 25 a distância aqui, tranquilo também. E nas laterais, raios de 8 milímetros, ok? Então, raios aqui, 8 milímetros, clica fora. E ok. Tranquilo. Feito isso, pessoal, deixa eu sair desse esboço. Aqui eu fiz um corte também, com angulação também, ok? Com 2 graus de angulação e uma profundidade de 15 milímetros, tranquilo. Você pode selecionar aqui, seleciona o esboço, perdão. Eu estava me referindo ao seguinte, você seleciona o esboço aqui, aí você não precisa selecionar ele posteriormente quando você colocar a ferramenta aqui. 15 milímetros, clica fora, 2 graus. Aqui, pessoal,
a nossa postura em referente ao projeto é o seguinte: essa parte externa ela é inclinada para fora e a parte interna ela é inclinada para dentro. Não sei se vocês conseguem ter essa visão, pessoal. Eu vou colocar o que aqui e fazer um corte para explicar melhor para vocês. Aqui ela está inclinada para fora e aqui ela está inclinada para dentro. Você concorda comigo que se eu sacar ela para cima, essa geometria aqui, ela está fazendo meio que um triângulo aqui assim, que vai facilitar a saída dela para cima? Esse é o objetivo do projeto, ok? Se não ficar muito claro, eu vou voltar a falar mais um pouquinho adiante. Com certeza vai ficar mais claro, ok? Temos aqui mais um filete, ok? Esse aqui ele abrange as regiões internas inferior e superior. Deixa eu editá-lo. Temos 2 mm, tranquilo. Filete 2 mm, pode clicar nessa face aqui inferior e na aresta aqui que ele já faz o loop. E ok. Temos aqui agora a aplicação da casca, ok? Vamos editar. 2 mm, ok? A espessura dela. Então, meus amigos, essa casca aqui a gente aplica aqui nessa face inferior, ok? Seleciona a casca, clica aqui e 2 mm. Deixa eu colocar aqui a visualização. Apesar que essa visualização aqui ela não... Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu estava querendo dizer e explicar novamente. Esse é o produto praticamente finalizado já, ok? Você pode ver aqui, ó, tem uma inclinação aqui e uma outra inclinação aqui. Ela saindo aqui, a gente trazendo ela para cima na hora de sacar a peça, ela já vai ter uma facilidade aí de extração, ok? Esse é o objetivo do projeto. Tranquilo, amigos. Feito isso, nós vamos aqui editar esse esboço. Vamos deixar aqui normal a nossa vista. E aqui temos um padrão linear de furos, né? 3 na verdade. E a gente vai estar aplicando aqui, ó. Abrir um esboço nessa face, ok? Vamos aqui, círculo. Faremos aqui um menor com 3 mm, o diâmetro de 3 mm. Do centro até essa região aqui temos 30 mm. Deixa eu dar um zoom aqui. Exatamente. Temos 30 mm. Daqui até aqui 20, ok? Então nós viremos aqui agora esboço, padrão de esboço linear, seleciona aqui e aqui o dimensional vai ser 20 com 4 repetições, ok? E aí você coloca ok ali. Aqui, para você deixar o esboço totalmente... Na verdade, essa linha de centro aqui, ela nem tem necessidade. Você pode colocar essa cota aqui de 20 mm. E esse centro, com esse centro aqui, você põe uma horizontalidade ali, uma relação, ok? Aqui eu coloquei a linha aqui, mas tranquilo. Feito isso, amigos, mais um diâmetro aqui, ok? Eu vou fazer ele numa região qualquer aqui. E esse aqui vai ter 5 mm, ok? Aqui e aqui uma relação vertical, uma medida aqui de distância também de 30 mm, Enter.
e novamente esboço linear aqui, padrão, 20 milímetros e 4 repetições. A cota se repete, perdão, ok. E temos um último padrão ali de furo. Esse aqui vai ser 10 milímetros o diâmetro. Aqui a gente põe a nossa relação interno com interno, 30 milímetros de distância, certo? Seleciona o esboço aqui e já vem aqui em padrão linear, tranquilo? 4 repetições, 20 milímetros de distância, tranquilo. Ok. Podemos sair do esboço, já está tudo ok. Aqui também. Esse furo também, amigos. Fizemos ele com uma angulação de 3 graus inclinados para fora, ok? Seleciono aqui o esboço, recursos, corte extrudado, 3 graus, aqui é passante, ok? Inclinação para fora. Deixa eu fazer um corte aqui para mostrar para vocês. Olha, temos aqui uma inclinação que acompanha a mesma inclinação daqui, ó. Nesse caso aqui eu vou ter que tá vendo? Aqui tá uma inclinação para dentro e aqui tá uma inclinação também que facilita a extração na parte superior. Essa é a intenção também do projeto, ok? Caso fosse o contrário, poderia prender a peça na parte de baixo aqui. Depende de como será feito o pino também nessa parte superior aqui, ok? Isso tudo depende do projeto da ferramenta. Bom, pessoal, a peça aqui em si já está finalizada. Ok? Agora a gente vai partir para um outro detalhe aqui do tutorial. Nesse momento a gente vai se focar só na peça que a gente está fazendo. Aquela outra peça que a gente utilizou, eu fechei ela, a partir daqui ela não será mais utilizada, ok? Então o que a gente faz agora, amigos? A gente vai salvar a nossa peça, ok? Salva em qualquer lugar que você desejar. Colocarei aqui como tutorial, por exemplo. E ok. Pera aí, não quero substituir não. Tutorial 01. Ok. Vai precisar salvar porque você vai abrir agora um desenho 2D. Vai ser necessário. Iremos utilizar aqui uma A3, ok? E a partir daqui, pessoal, uma dica importante a vocês é o seguinte: você vai ter que utilizar a peça com a escala aqui 1:1, ok? Selecione ela aqui 1:1, clica aqui com o botão direito, editar o formato da folha, que permite que você venha selecionar essas linhas aqui e deletá-las. Aí você vem aqui e sai da edição da folha. Essa escala aqui você pode deletar. Clica aqui novamente, amigos, e seleciona essa linhas ocultas removidas, que é aquelas linhas que estão na parte inferior, ok? Aqui eu não entendi porque que sumiu isso aqui.
Qual é essa vista aqui que eu estou? A superior? Então, era pra ter o furo aqui. Deixa eu deletar ela. Engraçado, parece que ela... Deixa eu voltar aqui na peça. Superior. Vou salvar aqui. E vou trazer a atual. Não era essa atual que eu trouxe. Então deixa eu fechar isso. Atual. Tudo bem, se ela quer teimar comigo, não tem problema. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, amigos. Pra mim não tá falando idiotice aqui. Ah, eu entendi o que que houve aqui. Como a gente tem aqui, pessoal, o chanfro, ok? Ele disfarçou esse corte superior aqui, ó. Vocês podem ver, ainda é selecionável aqui. Mas para ficar claro isso que eu quero expressar para vocês, eu vou executar um corte aqui. Certo, exatamente. Mas que fica bem estranho isso, fica, viu? Não sei dizer pra vocês se isso é problema com o SolidWorks. Essas versões aqui que eu tenho baixado tem me dado um pouco de dor de cabeça. Aqui vamos deletar isso, voltar aqui novamente, perdão por estar repetindo esse passo. Aqui, atento aqui, pessoal, que tem que estar um para um, ok? E aqui eu não vou deixar ela dessa maneira, eu vou deixar ela mostrando aqui as linhas pontilhadas mesmo, ok? Aqui, isso aqui eu vou deletar. A gente não vai precisar utilizar ele dessa maneira aqui, ok? Aqui a gente vem deletando isso aqui. Tranquilo, amigos. A partir daqui, a gente vai vir aqui e salvar como, ok? E aqui você não vai salvar ele no formato de SolidWorks normal. Você vai salvar ele em DWG, que é o formato de AutoCAD, ok? Pode salvar. Depois que você fez isso, você pode fechar isso aqui e não precisa salvar, ok? Aqui você deixa ele isométrica. E agora entra a parte do CorelDRAW. Você vai vir aqui, clicar em abrir ou Ctrl O e vai selecionar aqui Tutorial 01, formato DWG, ok? Deixa como está. Aqui nós vamos utilizar apenas este contorno aqui superficial. Tranquilo? Pra gente poder estar trabalhando em cima disso aqui, amigos. O que que acontece? Eu acabei não explicando pra vocês qual que é a minha intenção de fazer isso aqui. Algumas peças, amigos,
Na minha empresa é assim, e algumas empresas tem alguns materiais que eles são gravados em gravadoras a laser e tal, ou até pode ser impresso, que é pintado em cima. E aí você tem que projetar isso no SolidWorks. É possível você projetar isso no SolidWorks, porém a gente vai estar fazendo isso aqui no CorelDRAW e levando ele como decalque da peça. Eu vou explicar passo a passo para vocês. Eu não vou dizer para vocês que assim é mais fácil ou é mais difícil. Só estou mostrando para vocês uma possibilidade a mais aí que vocês podem estar fazendo no trabalho de vocês, caso vocês queiram. Você pode fazer isso no SolidWorks também, como marcar a peça lá. Depois eu mostro para vocês também como poderia ser feito. E aí aqui existe uma possibilidade maior, que você pode inserir aqui geometrias que eu diria ser mais complexas do que se você fosse desenhar no SolidWorks, ok? Então, amigos, lembrando a vocês que pelo desenho estarem um por um, as medidas aqui do CorelDRAW elas serão reais também, ok? Então, em primeira instância, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, apesar que essas linhas aqui elas estão separadas, tranquilo. Então o que nós faremos nesse momento? A gente vai vir, pegar aqui uma ferramenta de elipse, certo? Aí aqui, vamos fazer ela fora mesmo, que ela não pega o centro, né? Pra fazer o que a gente vai pôr aqui. Você pode colocar, vamos ver se 5 para 5 ela fica muito grande. Ficou. Então você põe 4 para 4. Ok? E aqui você vem e traz ela até o centro. Tranquilo? Depois disso, amigos, você pode pegar esse interno aqui e deletar ele, ok? Porque a gente colocou isso daqui para servir apenas como uma referência na localização do furo aqui, tranquilo? O que você vai fazer? Você vai selecionar essa entidade aqui, clicar com o botão direito e propriedades do objeto. Deixa eu só conferir uma coisa, tá ok. Propriedades do objeto. Aí aqui ele vai abrir para você uma janelinha aqui com as propriedades de cada uma das entidades que você clicar, que você selecionar. Então aqui nós temos o nosso diâmetro aqui, temos aqui a largura da linha, a cor, ok? Coloque aqui a cor, o negro mais intenso que tiver, a cor preta mais intensa, e você pode selecionar aqui a espessura da linha, deixa ela com 5 milímetros, quer dizer 0,5 milímetros, ok? Para ela ficar mais intensa e aparecer mais na hora que a gente exportar ela, ok? Então essas outras entidades aqui você pode deletar, e aqui você seleciona ela, dá um Ctrl C, Ctrl V, ela vai colar em cima dessa entidade que já existe. Então você vai vir aqui em X e vai colocar mais 20, ok? Que é a distância de uma para outra. Aí você dá Ctrl C, Ctrl V, novamente aqui, mais 20, Enter, Ctrl C, Ctrl V, mais 20, Enter, tranquilo. Aqui nós temos aqui o diâmetro de 5, ok? Aqui a gente tinha de 3, a gente colocou 1 milímetro a mais, e aqui o de 5, você nem precisa criar outra esfera, pessoal, outro diâmetro. Você vem aqui e seleciona 6, ele vai aumentar. Seleciona aqui a espessura que a gente deseja, seleciona a cor, e você pode deletar essas outras aqui, ó. É até mais fácil do que eu tinha sugerido. F4 você seleciona ele para o meio da tela, Ctrl C, perdão, o que eu fiz aqui? Ctrl C, Ctrl V, mais 20,
Ctrl C, Ctrl V. Repete aí todos os passos. Tranquilo. Aqui novamente. Coloca 11. E aqui 11. A espessura da linha. A cor. Ok. Ok. Agora aqui, amigos, ainda nessa parte aqui, você pode selecionar aqui a caixa de texto e identificar cada um dos diâmetros aqui. Aqui você pode... Eu não utilizo muito o Arial, eu utilizo mais o Century Gothic. Century Gothic. Vou colocar com 8 milímetros, ok? Aqui, o nosso diâmetro aqui era 3. Você pode colocar aqui 3. 3 por 10 milímetros. Eu não vou colocar milímetros. Eu vou deixar esse milímetros aí, vai. Dá um Ctrl A para selecionar tudo, deixar em negrito. Aqui eu vou deixar ele centralizado, ok? Para você não ter que ficar centralizando tudo manualmente e tendo a possibilidade de deixar algum desalinhado com o outro, mesmo esquema, Ctrl C, Ctrl V, mais 20 milímetros aqui, ok? Aqui você pode editar esse texto e colocar aqui, por exemplo, 15 milímetros, ok? Seleciona ali, vai repetindo aí. Isso aqui, pessoal, suponhamos que seja um estojo, uma caixa organizadora que a gente esteja fazendo para vender um kit de parafusos, e essa parte inferior aqui, que tem aquele rebaixo, poderia ser um lugar ali para estar colocando porcas ou arruelas diversas, entendeu? Arruelas de pressão, isso daí é só uma hipótese que a gente está colocando aqui para justificar esse projeto, ok? E aqui você está selecionando aqui, descrevendo aqui, que aqui é parafuso de 3 por 20. E aqui 3 por 25. Opa. 25 milímetros, tranquilo? Aqui você pode até dar um Ctrl C ou Ctrl V. Aqui, se não me engano, é 35 a distância. Para baixo aqui seria menos 35. É menos 35 ou 30? Mas ficou muito junto. Tranquilo. Aqui eu vou descer um pouquinho mais só. Meio que visual de cima ali. E ok. Aqui, nesse caso aqui, é 5 milímetros.
aqui é 15, aqui é 20 e aqui 25. Ok. Por 31 aqui. É porque varia o diâmetro também, né? Ok. Aqui é 3, aqui é 5, aqui é 10. Ok. É diâmetro de 10 por 10 milímetros. É hipotético isso aqui, né? Tranquilo, pessoal. Aqui nós podemos finalizar com um retângulo aqui. Finalizar a parte superior, ok? Aqui você pode editar as dimensões dele. Deixa eu ver. 75 por 16. Eu acho que eu vou aumentar mais aqui, 78. Tranquilo. Aqui você pode arredondar as arestas aqui se você desejar. Tá vendo ali? Ok. Aqui você seleciona a espessura da linha. Pode pôr até um pouco mais grossa se você desejar. Só vou centralizar Opa, perdão. O que eu fiz aqui? Só vou trazer um pouco mais para cima. E aqui, pessoal, vou trazer mais uma legenda. Família diâmetro. Para você fazer o símbolo de diâmetro é Alt 0216. Família de 3 milímetros. Ok? Dá um Ctrl A. E você pode pôr em negrito aqui. Ok? Tá o Arialzão de novo ali. Coloca o Century Gothic. Para ficar na mesma fonte, né? Não tem para que ser uma fonte. Ok. Aqui você dá um Ctrl C, Ctrl V. Pode trazer ele manual na seta aqui. Ok. Aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Pode trazer aqui. Aqui, família diâmetro de 5 milímetros.
F4 para centralizar. Aqui seleciona, Ctrl C, Ctrl V, traz novamente. A gente vai ter que aumentar um pouco esse inferior aqui, porque deixa eu ver com 20. Vamos ver. Ficou um pouco apertado, né? 22. Certo. Ctrl C, Ctrl V. E para finalizar aqui, pessoal, nós vamos utilizar aqui agora o retângulo para fazer o contorno dessa parte inferior aqui, ok? Aqui a gente pode pôr 77 por 60 e deixa eu... Pode pôr um de 10 milímetros. 10. Tá ok. 10 milímetros fica bom. Bom, aqui para centralizar isso aqui vai ser meio difícil. Então o que a gente pode fazer? Podemos pegar aqui duas linhas, uma linha de 2 pontos, pega de centro a centro, centro a centro, traz o retângulo aqui, coloca ele no centro certinho, ok? Feito isso, pode deletar essas arestas aqui e isso aqui também, pessoal, este interno aqui, ó. Lembrando que se vocês selecionarem e ficar assim, o que está selecionado é o retângulo. Toma cuidado na hora de deletar. Mas deletou, Ctrl Z, ele volta numa boa, ok? Aqui podemos trazer nessa espessura e a cor aqui se deixa bem intenso, ok? Aproveitando isso aqui também, dá um Ctrl C, Ctrl V. Aqui você pode colocar porcas e arruelas. Ok, pessoal. F4. Ok. Feito isso, o que você vai fazer nesse momento? Deixa eu ver, tá tudo certinho aqui. Só para confirmar, você vai vir aqui, arquivo, você vai vir aqui em exportar, tá ok? Você vai pegar e salvar ele como PNG, tá vendo? Pode pôr aqui com o nome, por exemplo, tutorial final e exportar. Feito isso, o que acontece, pessoal? Quando você salva em PNG, a única coisa que fica visível são as linhas. Ele não tem, por exemplo, uma parte por trás das linhas brancas, como se fosse uma folha, por exemplo.
A única coisa que sai daqui para lá são as linhas. Então, fora a linha, ele vai seguir o contorno do que estiver aplicado sobre a superfície. Se a superfície for colorida, vai permanecer colorida apenas com o traço preto, que seriam as linhas que a gente está exportando aqui agora, ok? Tranquilo, feito isso, essa parte aqui finalizou, ok? Porém, vamos salvar aqui esse projeto aqui, para qualquer coisa a gente vir aqui e editá-lo. Amigos, faltou um detalhe que eu esqueci de citar, mas é um detalhe bem simples. Finalizado aqui, amigos, você pode selecionar todo o conteúdo e você vai clicar aqui em agrupar, ok? O que é esse agrupar? Tudo isso daqui agora vai virar apenas uma entidade, tá vendo? Para onde você mover um, o outro vai. Isso daqui é só um pequeno detalhe, aí você pode até salvar, tranquilo? Feito isso, você anote essas medidas aqui, ó, que é altura e largura, que você vai utilizar no SolidWorks, ok? Aqui está a nossa peça. Feito isso, você vai vir aqui em produtos do Office. Se você não tiver o produtos do Office, por exemplo, assim, você clica na aba aqui, seleciona produtos do Office. Você pode clicar nele aqui e selecionar PhotoView 360, ou você pode vir aqui em ferramentas de renderização, que tanto um quanto a outra vai abrir, quer ver? Ó? Deixa eu tirar ferramentas de renderização, produto Office, PhotoView 360. Ele abriu aqui pra gente a ferramenta de renderização, ok? A gente não vai renderizar nada nesse momento. O que a gente vai fazer? Vai editar o decalque. Decalque é como se fosse uma superfície que você vai pôr na sua peça, ok? Seleciona aqui a superfície que você vai inserir. E aqui em área de trabalho, você vai pegar lá o material que você fez, a imagem PNG. Lembrando, amigos, que se você deletar essa imagem aqui posteriormente, o seu decalque vai sumir. Então, eu aconselho você deixar essa imagem dentro do projeto ou dentro de uma pasta onde você possa, o SolidWorks possa fazer o link, ok? Lembrando que se você deixar essa pasta aqui no seu computador, essa imagem no seu computador e copiar o arquivo aqui num pendrive e levar, quando você for abrir lá, essa imagem aqui ela não será encontrada, então o decalque não vai estar junto. Então o que você vai fazer? Você tem que pegar ela e colocar no projeto que você está trabalhando, no mesmo lugar, ok? Ou num lugar que você possa abrir no SolidWorks e ele possa encontrar o link, ok? Feito isso, a imagem vai ficar com fundo escuro desse jeito. Você coloca aqui essa opção, usar canal alfa da imagem de decalque, ok? Canal alfa, galera, ele dá o inverso das cores. Por exemplo, se for tudo preto vai ficar branco, e se for branco vai ficar preto. Feito isso, você vai vir aqui em mapeamento. Você pode ver que ela veio tudo ao contrário aqui, ó. Você vai espelhar horizontalmente e espelhar verticalmente, ok? Tranquilo aqui. O que você vai fazer? Tira essa taxa de proporção fixa aqui, e aqui você insere aqueles valores que eu pedi para você anotar lá, que era 85.439, ok? E embaixo aqui vai ser 175.439. Tô colocando 39? 39, ok? Feito isso, ele vai encaixar certinho aqui, amigos, ó. Ok? E aqui você tem aqui a sua imagem gravada certinho, tranquilo? Se você fosse fazer isso daqui pelo SolidWorks, pessoal, por exemplo, eu vou gravar essa superfície aqui. Você teria que, em primeiro lugar, abrir um esboço, ok? Aqui você pode fazer uma linha, por exemplo, daqui a aqui. Essa linha aqui você deixa ela como geometria de construção, e aqui você insere um texto. Deixa essa linha aqui como guia, e no texto aqui você pode colocar, por exemplo, laboratório dos projetos. Lembrando a vocês, opa, tem um A aqui maiúsculo também. Lembrando a vocês que dependendo da fonte que você utilizar e ela se cruzar aqui, por exemplo, o esboço ele vai dar um erro, ok? Então procure aí
utilizar fontes mais simples, ok? Lembrando aqui também que você pode usar fontes do documento, você pode vir aqui e editar ela. Aqui é Century Gothic. Você pode, por exemplo, utilizar aqui uma fonte de tamanho 14. Não sei se ela vai caber ali certinho. Coube. Então aqui tranquilo. Você pode fazer duas coisas. Você pode vir. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Tem aqui linha de divisão. Não sei se ela vai dividir esse texto. Dividiu. Ok? Aí o que você pode fazer aqui? Você pode clicar aqui. Vir aqui em, por exemplo, linhas de divisão e selecionar aqui a... Opa! Não era para ir tudo não, porque eu não selecionei a face. Eu selecionei o recurso. Aqui, aparência, linha de divisão. Então, vamos do jeito braçal, face. Aí você vai selecionar as faces aqui, ó. Pouco trabalhoso. Ok? E dá um ok aí que ele grava. Que ele também faz o mesmo trabalho que a gente fez ali em cima. Por linha de divisão. Tem uma outra ferramenta também, que é envolver. Ok? Seleciona aqui. Você pode clicar aqui no esboço ali ou aqui. Aqui você vai apenas traçar. E ok. Opa. Aqui mesma coisa, pessoal. Deixa eu ver se esse envolver aqui eu consigo fazer aquilo que eu desejava. Ah, isso aqui eu já consigo, tá vendo? Eu colori apenas. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho que eu dei o zoom aqui, apareceu. Você pode colocar uma espessura mínima aqui da linha, ok? Que aqui, no caso, aqui ele nem vai aparecer. Mas aqui não tem problema nenhum, não. E, ou você pode fazer assim, pessoal. Ou então, em último caso, você também pode aplicar um corte extrudado aqui nesse esboço. Opa, eu selecionei certo. Aí aqui você aplica um corte de quê? 1 milésimo. Por que eu digo isso pra você? Às vezes quando você vai utilizar esse desenho aqui lá no 2D e você precisa aplicar uma achura aqui, por exemplo, às vezes ela não pega no traçado, que foi a ferramenta que a gente utilizou, essa linha de divisão, e nem no envolver. Ela só permite que você aplique aqui a achura. A achura nesse caso, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, que às vezes falando assim eu posso confundir alguns, ok? Então vamos aqui abrir o desenho 2D novamente. Deixa eu só ver uma coisa. Pro decalque aparecer, pessoal, você vai ter que trazer a imagem real mesmo, tá vendo? Então, deixa eu explicar pra vocês o que eu queria dizer aquela hora. Se você quisesse demarcar isso daqui, ó, apenas essa superfície aqui, você viria aqui em... cadê? Aqui, Ashura. Você vai colocar aqui sólido.
ok? Se caso você tivesse que preencher isso daqui no seu desenho 2D. Então, em alguns casos, isso daqui não aceita, dá um pouco de trabalho. Então, você tendo isso em mente, você pode utilizar e se valer desses recursos aí, ok? Amigos, eu estou finalizando aqui esse tutorial. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham entendido aí o propósito desse tutorial, ok? Mais uma ferramenta, a gente está utilizando aqui também no nosso canal aqui no decorrer do tempo o CorelDRAW, ok? É uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, ok? Dá o joinha, compartilha o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e fique com Deus, pessoal. Até!